Olá, hoje estamos aqui no Mãe aos 40 com a Elsa Louro, que é psicóloga aqui em Braga. É minha amiga também e vai falar um pouquinho sobre os assuntos relevantes para o mundo feminino e da maternidade também. Primeiro eu queria agradecer você estar aqui conosco e depois que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, por que você escolheu psicologia. Antes de mais, olha, quero agradecer-te pelo convite de estar aqui e de termos esta boa conversa neste tempo. E falando um bocadinho assim da Elsa e daquilo que é a minha formação, a minha experiência, na verdade eu costumo dizer que eu não tenho uma história assim para contar da psicologia na minha vida, não é aquele sonho de criança, mas foi algo que surgiu de uma reflexão também, das minhas características mais individuais. As pessoas sempre foram dizendo que eu gostava que me preocupava com as pessoas, que gostava de ajudar, desse lado mais do serviço. E depois, quando foi aqui para tomar essa decisão, eu confesso que a minha mãe teve aqui uma influência positiva nesse lado e disse: olha, acho que devias tentar e devias começar a ir por aí. E pronto, entrei na universidade e foi a partir daí que começou a surgir todo este gosto. Ou seja, não havia uma direção muito fixa inicialmente, mas que depois, no caminho, né, até os dias de hoje, se tornou. Então a Elsa estudou aqui em Braga Uhum, mesmo e atende presencialmente, que eu conheci o uhum. consultório dela, mas também online ou só presencialmente, Elsa? Eu tenho um espaço físico aqui em Sim. Braga, que é a cidade onde eu nasci, não é? E onde eu vivo até hoje, onde eu estudei também, como falaste, e nós atendemos tanto no nosso espaço quanto online, desde mulheres de outras cidades de Portugal até a Europa e até, não é, mundo. Não é? O Era online isso que eu permite-nos ia isso. falar, né? A facilidade do digital nos traz isso. Eu mesma também faço terapia online. Não posso fazer com a Elsa, porque ela é minha amiga, mas ela pode aqui nos ajudar a ver algumas questões importantes sobre a saúde mental feminina. Nós temos hoje em dia falado muito sobre tratamento, né, Uhum. da saúde mental como um todo. E eu queria começar aqui perguntando para você, Elsa. Então, que tipo de mulheres que têm chegado procurando ajuda hoje em dia? Então, no caso do nosso espaço e das mulheres que chegam até mim, até às minhas colegas que trabalham lá connosco na nossa equipa, chegam mulheres entre os 20 e poucos anos até. Já vemos mulheres aqui com uma idade mais madura, dos 40, também a procurar este acompanhamento. E vamos percebendo, ou pelo menos das que vão chegando e daquilo que também vou estudando sobre este mundo mais feminino, que há algum padrão, algumas coisas muito comuns de surgirem como tópicos, como temas nas nossas consultas, desde uma sobrecarga, desde questões de ansiedade, muitas vezes até já aqui, não é, sintomas de depressão mesmo, como algum sistema aqui, algum padrão de crenças que já vai ficando, desde não sentirem que são suficientes, de não se sentirem amadas, de não sentirem que merecem E algo essas bom. mulheres chegam lá pela Uhum. primeira vez ou algumas já faziam terapia? Você acha que tem crescido mais a procura? Fala um pouquinho sobre o crescimento dessa procura de saúde mental aqui, principalmente em Uhum. Portugal. Sim, nós temos vindo assim daquilo que é a nossa observação também como profissionais e daquilo que tem sido reportado, que desde a pandemia, não é? Desde a pandemia ali de Sim. 2020, foi aqui realmente nesta procura e nesta valorização também da saúde mental, do cuidar da mente, como nós também cuidamos do nosso corpo e cuidamos de outras áreas da nossa vida. Tem surgido aqui de uma forma muito mais em crescimento, ou seja, as pessoas têm procurado e tomado mais consciência também, não é? Porque também se tem difundido muito mais informação que antes, não havendo digital, não havendo redes sociais, não havendo tanto esta procura, não é? Não acontecia e hoje já há bastante informação, então as pessoas também se vão reconhecendo mais em algumas coisas e daí vão procurando. E por isso às vezes quando as mulheres já chegam, uma das perguntas que eu costumo fazer é, ok, o que é que elas esperam, o que é que elas esperam com esta visão da terapia? Umas, claro, trazem uma resposta mais clara, outras ainda vamos ali percebendo o que é que faz sentido, mas já conseguem
o nível de consciência, pelo menos das mulheres que chegam até mim, muitas vezes já é que eu sei que isto não está bem ou que isto não tem funcionado para mim, então já é esta decisão e eu preciso de ajuda para alterar e mudar isto na minha vida. Não é? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente estava falando aqui um pouco antes, em off, antes de começarmos a gravar, sobre como Portugal é um dos países que mais consomem antidepressivos, né? Você que até que me trouxe esse dado, pode falar um pouquinho sobre esse papel da terapia, porque a gente sabe que não existem pílulas mágicas, né? O autoconhecimento é importante, só tomar um antidepressivo não resolve nada. Pode falar também um pouquinho sobre esse contraponto aqui em Portugal e Sim, Portugal foi aqui, dos dados que nós temos, não é? É o segundo país da OCDE com maior consumo, não é, de antidepressivos e quando nós pegamos neste dado podemos olhar sobre vários, não é, sobre vários fatores que podem influenciar isso, não há uma resposta exata sobre isso, não é? Mas muitas vezes às vezes, esta procura, se calhar mais imediata, de diminuir aqui alguns sintomas que são desconfortáveis e que causam aqui um prejuízo, não é, na vida da pessoa, em várias áreas, sabendo, claro, não é, que este tratamento muitas vezes primeira linha começa pela psicoterapia e nem sempre a medicação é uma necessidade, mas naturalmente nós percebemos que há uma procura logo, quase imediata, por este tipo de suporte, de ajuda, mais da área da psiquiatria, mais muitas vezes no fármaco, às vezes com o médico de família também, e às vezes culturalmente, pelo menos aqui em Portugal, ainda se vê muito esta questão da medicação como uma recomendação quase que entre família, entre amigos, entre um vizinho, eu tomei e fez-me bem, se calhar também devias pensar nisso ou devias tomar, e às vezes até mesmo e que é um perigo que eu gostaria de alertar, não é, que não é, nós nos automedicarmos é uma coisa muito séria, não é? Não só questões de saúde mental, como outros medicamentos que às vezes nós consumimos, não é? Mas que trazem e provocam mesmo alterações, não é, no nosso cérebro, não é, neste funcionamento, e que por isso não podemos desvalorizar e fazer isto de qualquer forma. Por isso a minha sugestão é sempre, ok, se eu percebi que alguma coisa não está bem comigo, se eu tenho sentido algumas coisas que não são, o meu padrão normal, ou se eu estou um bocadinho fora daquilo que normalmente eu era antes e agora já não é importante procurar sim um profissional, fazer uma boa avaliação e perceber realmente, porque nem todos os casos, novamente, não é, precisam desta medicação, e às vezes esta psicoterapia, claro que não é essa pílula mágica, é um processo e que pode levar, não temos aqui um tempo exato, pode levar meses, pode levar um ano, pode levar 2 anos, dependendo do que forem as nossas questões a ser trabalhadas, mas que é um processo necessário e que muitas vezes é a resposta que precisamos, ao invés, não é, de priorizar esta questão da medicação. E esse tópico até é muito interessante, porque traz uma questão que muitas vezes as pessoas acham que é puramente médica, como a ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade é uma questão, às vezes, que precisa mesmo de um acompanhamento psiquiátrico, né? Pessoas com ansiedade grave. Eu queria te perguntar como perceber isso, se é ansiedade ou se é só sobrecarga feminina. Você ajude aqui as mães, as mulheres, a falem um pouquinho sobre esse assunto do ponto de vista da psicologia, por favor. A perceber um bocadinho essa distinção. Isso. Né? Que às vezes há uma distinção, mas que é curioso, que às vezes é difícil porque elas vêm muito lado a lado. Eu costumo dizer que caminham muito aqui lado a lado, esta sobrecarga e a ansiedade, porque naturalmente uma vai potenciando a outra e a outra, não é, vai dando essa resposta também, de igual forma. Então, quando nós falamos, e antes de partir para aí, realmente olhar para essa questão da medicação, que é, sim, há casos que é importante e é um complemento, eu gosto sempre de psicoeducar as pessoas sobre isso, que é, a medicação também não é um bicho-papão. Sim, não é? Pois não. E muitas vezes é aquilo que nós também precisamos para algum ajuste, principalmente nós também no nosso trabalho da psicoterapia, que às vezes não conseguimos ir mais além, ter alguns resultados, porque precisamos desse suporte e desse complemento. Claro que sim. O que nós precisamos, não é, de fazer essa boa avaliação é precisamente para entender se neste momento isso vai ser um complemento importante para mim, ou se no meu caso em particular isso não é um complemento
por enquanto, ou nesta fase, necessário. E é importante fazer essa distinção, porque também sei que às vezes há esta resistência também nas clientes em fazer este início desse outro processo, que é, ok, mas eu estou bem na psicoterapia, não preciso desse outro, mas muitas vezes nós também precisamos, e a boa avaliação é importante percebermos isso. E não é? Precisamos muitas vezes, quando falamos às vezes de uma perturbação, não é? De ansiedade, dependendo aqui dessa intensidade e como surge, de uma depressão, por exemplo, também. E como é que é importante nós distinguirmos um bocadinho, não se precisamos ou não, porque isso é o profissional que vai decidir, mas para nós mesmos fazermos aqui alguma distinção e talvez para as pessoas perceberem um bocadinho melhor. A ansiedade, não é? Acaba por ser uma resposta, não é? Uma reação do nosso corpo que ativa, quase que ativa aqui esse sistema simpático, não é? Ou seja, coloca-nos em estado aqui de alerta quando nós vemos alguma coisa ou alguma situação que é vista como uma ameaça, não é? Vá para nós. E esta ansiedade, não é? Desperta esta reação tanto psicológica como fisiológica. Por isso é que quando nós falamos de ansiedade, muitas vezes também falamos de sintomas físicos. Sim. Porque ela traz às vezes, não é? Sim. Não é? Tremor, suor, um batimento cardíaco mais acelerado, dores de barriga, não é? Porque há muito esta conexão também aqui com isso, do cérebro com esta parte, não é? Desta zona do intestino, do estômago, portanto, é esta reação, mas quando falamos, não é? E é uma resposta muitas vezes natural, por exemplo, quando nós estamos aqui a fazer uma coisa importante, temos um evento, um acontecimento importante na nossa vida, nós vamos sentir alguma ansiedade. Quando temos uma mudança, nós vamos sentir alguma ansiedade. Agora precisamos de olhar se esta ansiedade é uma ansiedade que nos está a limitar a vida, por exemplo, é uma ansiedade que nos faz evitar não ir, evitar fazer, que nos faz adiar algumas coisas, ou se é uma ansiedade natural, como uma resposta do nosso corpo a alguma situação ou a algum acontecimento, não é, da nossa vida. Quando falamos, por outro lado, em sobrecarga, estamos a falar no ponto de vista de um esgotamento, ou seja, sobrecarga é o quê? É, no fundo, nós queremos suportar mais do que aquilo que o nosso cérebro tem capacidade de o fazer, ou seja, na verdade a sobrecarga é quando já chegamos ao limite ou além desse limite do nosso cérebro, nós ativamos, não é? Muitos recursos, demasiados, e acabamos por gastar. É quase como, se usarmos aqui uma analogia, é quase como um carro, não é? Em que nós pomos uma determinada quantidade de combustível que só dá para 10 km e nós queremos fazer 20, não é? Então esta sobrecarga traz isso, e como fruto e consequência dessa sobrecarga, não é? Traz aqui muitas consequências e muitas vezes ao desenvolvimento, sim, até de uma perturbação da ansiedade, assim, de uma depressão, por exemplo, porque já é o ir além daquilo que a nossa capacidade humana dá conta. E você tem sentido esse esgotamento crescente nas mulheres? Sim, e é curioso que não é? um dos tópicos, ou um dos temas que muitas vezes já chegam, não é, ao acompanhamento à psicoterapia, é precisamente porque chegamos a esse esgotamento, a essa sobrecarga. E os temas desse esgotamento são muito ligados à maternidade, excesso de trabalho, que você tem, basicamente isso. Sim, então, mas se nós olharmos, ou seja, há aqui alguns pontos que são, não é, que são importantes nós olharmos quando falamos desse esgotamento, dessa sobrecarga. Primeiro é que provavelmente isso não começou ontem e hoje eu sinto-me sobrecarregada. Normalmente é uma coisa que as mulheres já trazem, muitas vezes de meses, de semanas, de anos, e que vão sustentando ali até o momento em que realmente não é possível. E isso vem muitas vezes e hoje em dia nós também culturalmente, a nossa sociedade vive estes papéis de uma forma um bocadinho diferente do que há muitos anos atrás, então as mulheres hoje em dia assumem muitas funções, não é? E acumulam aqui várias funções. E querem ser perfeitas em tudo. E dar conta de tudo, não é? E segurar nisso tudo ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, com a mesma grau de prioridade. E o que acontece é que quando eu tento segurar nisto tudo, isso vai-me pesar em algum momento que eu não vou conseguir sustentar, porque humanamente não é possível eu dar conta de tudo e sustentar todas essas coisas. E depois muitas vezes o que é que acontece? Com esse acumular de funções, que muitas vezes vem também aqui com uma ausência de rede de suporte. Muitas vezes são mulheres que fazem várias coisas, mas também não têm pessoas à volta. E quando falo pessoas à volta, não falo do pai, por exemplo, porque
eu gosto desta frase, pai não é rede de suporte, não é? Pai é pai, como a mãe é mãe. Então, rede de suporte, não é? São pessoas à nossa volta e muitas vezes isso, amigos, familiares, isso não existe, não é? Para muitas mulheres, Sim. o que as faz ter que realmente lidar com tudo isso, com esse conjunto de tarefas, não é? Seja tarefas domésticas, seja profissional, seja cuidar dos filhos, gerir a casa, um casamento muitas vezes também, não é? Um Sim, relacionamento. E no meio disso tudo, o que é que acaba por acontecer? O tempo da mulher, para ela, deixa de existir. Não é? Ou seja, deixa de existir este autocuidado, deixa de existir este lazer, estas atividades prazerosas que vão ficando sempre para depois. E muitas vezes nós percebemos que esta sobrecarga, não é? Vem desse conjunto de fatores aqui muito associados nas mulheres, porque assumem muitas vezes este perfil de cuidadora. Sabes, cuidar de tudo, cuidar de todos, e este cuidado com ela vai ficando para trás, não é? E nós temos também, em relação à saúde mental, não é? O autocuidado tem um papel fundamental. Coisas simples como nós acordarmos, podemos fazer algum gesto, não é? Em relação a nós próprias. E às vezes nós associamos ainda muito, sabes, Júlia, assim, autocuidado, então eu tenho que me maquilhar, então eu tenho que... Não necessariamente, às vezes um autocuidado é sentar para tomar um café. Sim. Às vezes é sentar, por exemplo, numa varanda e apanhar uns minutos de sol, ou fazer uma caminhada ao ar livre, ou fazer aqui alguma coisa de uma forma, às vezes até só mais desacelerada, não é? Só estar presente, exatamente. né? E isso faz toda a diferença para este cuidado, não é? Nós próprias, e para não chegarmos a esse limite esse limite que é o esgotamento, que é a sobrecarga, que muitas vezes lá está. Porque é que eu falei que elas andam sempre juntas? Porque depois essa sobrecarga, muitas vezes a mulher que se sente sobrecarregada, que está exausta, que já não consegue sustentar mais, vai naturalmente ter aqui uma ansiedade muito presente, e muito pode ter uma depressão ou algo mais gravíssimo, muito presente. Eu tenho falado muito com as outras mães, né? Eu tenho tentado criar uma comunidade de mães, porque justamente isso, eu sei que o quanto nós todas precisamos desse suporte. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa privilegiada e, enfim, posso falar de um outro lugar, porque eu tenho essa rede de apoio, mas eu sei que muitas mães não têm, e, enfim, eu tento dar o máximo que eu posso, mas também esse espaço do podcast é para isso também, e esse espaço para trazer profissionais que podem dar esse suporte. A Elsa tem uma página linda, sigam, vai ter aqui embaixo o arroba dela, porque ela fala sobre saúde mental. Você podendo, busque essa ajuda, porque realmente, para ser mãe, a gente tem que se cuidar primeiro. Busca esse momentinho de estar com você, busca essa conversa, e se precisar, busca os profissionais. Eu falei da sua página porque eu quero falar um pouco sobre esse mecanismo digital também, Elsa. Você tem usado, sei que chega até outras pessoas, e que você também pode dar consultas online. Fala um pouquinho sobre esse lado do digital, que é muito bom, abre essa porta, né, para muita coisa, mas também é mais uma fonte de estresse também para algumas pessoas, né? Sim, e é curioso falar sobre isso, porque nas mulheres que eu acompanho, não é? Muitas delas, ou algumas delas, não é? Também são mães, não é? Também trazem esta questão da maternidade, e e não só, ou seja, e amigas minhas que são mães, e noutros grupos, o que é que eu vou observando e percebendo? É que uma das maiores queixas, talvez aqui das mães, é sentirem que, elas dizem-me que hoje em dia é muito difícil ser mãe, porque, diferente de antes, em que não havia tanta informação, hoje há informação em excesso. E que às vezes isso, mais do que atrapalha, do que propriamente as ajuda, porque sentem um nível também, muitas vezes, de autocobrança, de não estou a conseguir fazer isso também, e agora devia fazer esta dica que o profissional deu, e também isto. E isso, muitas vezes, mais que sobrecarrega. Então, assim, a sugestão que eu dou sempre é: nós precisamos de filtrar. Em qualquer coisa da nossa vida, nós precisamos de filtrar. Porque nós não vamos conseguir abraçar isso tudo, a informação toda, saber tudo, fazer tudo perfeito. Isso não existe, não é? E então filtrar é aqui realmente a sugestão que eu dou para não sermos tão afetadas por esse excesso
de estímulos. Às vezes é filtrar o quê? Ou seja, se há um profissional que eu confio, que eu gosto, então vou ficar só aqui. Não vou seguir, se calhar, 10, 15, 20 perfis da mesma temática, porque muitos profissionais vão falar, às vezes, ainda coisas, não é, diferentes, e às vezes isso nós ainda vemos nas redes sociais, e as mães chegam assim, mas eu não percebo porque eu ouvi assim, e agora ouvi assim, e agora já não sei afinal com ela. Então, vamos focar, não é? Vamos focar aquele que eu confio, aquele que eu já me sinto segura, porque isso é uma parte muito importante, esta relação também de confiança entre a pessoa que procura, não é, este suporte e o prestador, não é, o profissional. Sim. Esta relação, se há confiança, se eu estou segura, então vou ficar aqui, se calhar vou limitar estas outras informações e estes outros ruídos à minha volta, que é importante para a nossa saúde mental também fazermos isso. Essa dica é imperdível mesmo, porque eu acho que é fenomenal para tudo na vida, Elsa. Guardem isso. Filtrar mesmo. Você confia naquele profissional, vai, porque justamente no mundo que a gente está hoje não é só falando de maternidade, é falando sobre tudo, é um excesso de informação mesmo. Para onde eu vou? Você tem um profissional, tem uma fonte que você confia, segue. Porque senão você pode ficar realmente perdido com. Não é que você não precise buscar outras fontes se você tiver dúvida, né? Sim. Óbvio. Mas senão fica realmente, é complexo, com um mundo de informações dissonantes que a gente tem hoje em dia. Sim. E por falar em informações dissonantes e complexas, eu vou trazer uma questão minha, tá? Eu tenho TDAH, já falei sobre isso em outros episódios. Eu sei que você já tratou crianças com TDAH. Mulheres, você trata ou indica para outros profissionais? Fala-se demais em TDAH hoje. Fala um pouquinho sobre esse tema, não precisa falar muito, Elsa, só para a gente trazer, que é uma questão que as pessoas falam muito hoje em dia. Tá super diagnosticada e eu sei que não é bem assim, né? Sim, ou seja, efetivamente, não é? Lá está, uns anos atrás nós também não tínhamos a informação que temos hoje e muitas vezes não havia esta consciência das crianças na escola ou era muito associada a outras questões que não é? O diagnóstico de hiperatividade, déficit de atenção. Mas hoje em dia, normalmente nós fazemos uma avaliação muito mais formal, muito mais clara e direta sobre esse tópico, portanto, e esse diagnóstico, e como outros, é sempre uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado e ser muito cautelosos, porque é assumir aqui algo que às vezes não tendo certezas, eu costumo dizer que eu gosto de correr o risco de, ok, então vamos ficar só vigilantes, perceber como é que isso vai acontecer e não já assumir. Claro que, obviamente, se é claro, não é? Vamos avançar para isso, mas se não é, não vamos assumir, vamos avaliar, vamos ficar atentos, vamos perceber como é que isso vai continuando a manifestar, o que é que fazer uma boa avaliação disso, e não se faz obviamente uma boa avaliação numa única consulta, e queria alertar para isso também, não é? Que uma avaliação é um processo também e precisa desse tempo, desse olhar clínico, muitas vezes recolher informações com outras pessoas à volta, portanto é algo que exige esse processo complexo, tanto em crianças, claro que no adulto às vezes já há uma entrevista mais direta que é feita ao adulto, mas muitas vezes nos adultos nós também solicitamos. Neste momento, não é? Apesar de já ter trabalhado com crianças com essas questões, com mulheres não é a minha especialização, eu normalmente encaminho para colegas que são, e acho que este é um lado importante também dos psicólogos, é nós sabermos, como em qualquer área profissional, que é ok, o que é a minha área, o que é que eu percebo, se eu não sou especialista naquilo, eu prefiro encaminhar o cliente e fazer essa avaliação com um profissional que esteja certificado, que seja especializado para a fazer. Mas o que é que acontece? Eu como psicóloga obviamente tenho esse papel de perceber, não é, esse diagnóstico, perceber sobre isso, para também poder entender quando existem sinais, eu fazer o encaminhamento. Não é? Então, estas primeiras consultas muitas vezes também são importantes para ouvir muito aquilo que são não é, o motivo que levou a pessoa, muitas vezes as queixas, explorar também esta história de vida dela, para também poder entender, às vezes, esses sintomas e critérios nós já vão estando ali, mas que com o passar da vida muitas vezes não foram percebidos, não foram dada a devida relevância, e por isso, apesar de não o fazer, obviamente que nós no acompanhamento precisamos, e principalmente psicólogos clínicos, não é? Precisam de ter este conhecimento aqui
abrangente para poder fazer este encaminhamento e poder dar a melhor resposta ao cliente, não é? E ter este serviço de qualidade, que é nisso que eu acredito. Não é? Eu estava aqui falando sobre todas essas questões digitais e isso me fez lembrar um pouco um tema que tem a ver um pouco com o que eu trabalho e com o que você trabalha também, porque falando sobre inteligência artificial, ok? Eu sei que, infelizmente, tem muita gente que busca fazer terapia hoje em dia com o chat GPT. E é perigosíssimo, né? Mas eu quero que a Elsa, como profissional, fale um pouquinho sobre isso. Né? Sim, claro que sim. E é verdade que, infelizmente, não é? Hoje a tecnologia evoluiu e ainda bem que ela evoluiu para nos ajudar, não é? Com ferramentas e com recursos fundamentais para o nosso dia, mas que ao mesmo tempo também acaba por ter usos aqui um pouco inapropriados ou não adequados para esse uso, como por exemplo, não é? Fazer terapia ou psicoterapia com, não é? um chat, que no fundo, não é? É uma programação feita para isso. E que nós vemos isso até em exemplos mais corriqueiros do dia a dia, em que às vezes a resposta não é tão adequada assim, até para coisas mais simples. Sim. Quanto mais eu penso, não é, para fazermos um acompanhamento psicoterapêutico, de fazer uma avaliação, de muitas vezes até existem outras questões como ideação suicida, e isso Exatamente. É extremamente perigoso, não é? E vemos em termos de relatos, não é? E dados reportados de, principalmente aqui, jovens adultos, até mesmo adolescentes aqui, a recorrer muito ao chat para pedir esses conselhos ou a expressarem a forma como se sentem, a pedir aqui orientações. E eu queria alertar também, pronto, os pais, não é? Desses adolescentes e dos jovens e pessoas à volta, não é? Que pudessem ficar atentos também a vigiar esse tipo de ferramentas, não é? Como um WhatsApp, mas como um jeito para entender isso, porque muitas vezes aquilo não é? É uma máquina programada, vamos chamar assim, não tem um olhar clínico, não tem um olhar humano como um profissional tem, não vai considerar, não é? Muitas dessas coisas nessa avaliação. E por isso pode é um ser extremamente arriscado. Sim, e perigoso, não é? E hoje em dia nós também vamos vendo na internet, não muitas vezes através do chat, mas mesmo nas redes sociais, que vão se difundindo aqui outro tipo de práticas, principalmente aqui entre jovens e jovens adolescentes, de desafios e de questões online, e é mesmo muito importante, e estamos aqui numa geração de adolescentes que têm aqui muitas questões de ansiedade, muitas questões de depressão, e que vão passando muitas vezes despercebido, e que a nossa taxa também de suicídio entre jovens está a aumentar bastante. Portanto, precisamos mesmo, como adultos, não é, desta geração Sim. atual, também de estar alerta e de alertar às vezes as pessoas à nossa volta, porque às vezes as pessoas também não têm esta consciência, não veem que isso é um problema, ou que isso é uma coisa que não é adequada ou ajustada. Então podermos alertar isso. E também sei que às vezes esse recurso à inteligência artificial, por exemplo, ao ChatGPT, acaba por ser um ato, muitas vezes um ato aqui de desespero das pessoas, ou seja, porque não há ainda, não é, recurso e uma resposta, nós sabemos, desenvolvida e adequada para as pessoas terem um acompanhamento quando não existe uma capacidade, não é, financeira. Nós sabemos que Sim. A psicoterapia, não é? É paga, obviamente. O SNS ainda não consegue suportar esse número de pedidos, Sim. Ou seja, vemos enormes listas de espera, ou seja, por muito que sejam aqui já até sinalizados, o tempo que vai demorar a ter uma resposta, em casos muitas vezes aqui que precisam, ou seja, dificulta e muitas vezes faz-nos olhar para caminhos alternativos que não têm um custo, que são mais rápidos e imediatos, e que às vezes isso depois é ainda mais uma das questões que, enfim, eu falo muito sobre a diferença do uso de ChatGPT, não só na psicologia, mas às vezes até no branding. É isso, o que é feito por AI é mais barato do que algo que é feito e produzido, né, por um humano. E vai se distanciando aqui o poder econômico. Mas eu vou dar uma dica aqui para quem não puder pagar e ainda não conseguiu no SNS, busque nas universidades, não é? Normalmente eles
tem centros de tratamento gratuitos, né? Eu acho que é melhor do que você se tratar com o ChatGPT. Sim, e mesmo que, ou seja, nós temos a linha, não é, do SNS 24 disponível, ou seja, e em caso, eu falo sempre assim, em caso de haver aqui alguma situação, não é, mais urgente, Sim. tem o 112 para ligar, tem a linha do SNS de apoio psicológico, que, não é, tem um profissional do lado de lá, um psicólogo, para dar uma resposta ali mais àquela situação. E muitas vezes das universidades, pelo menos aqui do que eu conheço da Universidade do Minho, as associações, muitas vezes alunos que depois também têm aqui bolsa de estudo, conseguem valores muito mais acessíveis, ou até em algum momento há aqui algumas linhas de apoio e Usem programas. o ChatGPT para fazer esse tipo de pesquisa, gente. Uhum. Sim, como achar apoio gratuito psicológico perto de mim. Não use o ChatGPT para ele conversar com você, porque ou ele vai concordar com tudo que você quer, ou pode te dar alguma dica que não é exatamente o que você precisa. Uhum. E que pode trazer aqui danos muito... Isso. É um prazer ter você aqui. Se deixasse, a gente ia ficar conversando o dia inteiro. Eu queria saber se você tem mais alguma dica para dar para as mulheres e para as pessoas, né, que têm passado por nesse mundo que a gente vive hoje, com tanto estímulo. Acho que está todo mundo um pouco precisando desse autocuidado psicológico. Você tem alguma dica para dar para as pessoas? Tem algum recado que você queria deixar para a gente aqui hoje? Sim, eu gostava de, assim, principalmente aqui para as mulheres, que acaba por ser o público que eu, obviamente os homens, né, também façam, né, e procurem a psicoterapia, procurem essa ajuda, mas queria falar aqui em especial, não é, para as mulheres que se sentem aqui cansadas e exaustas, de não normalizarem isso. Vamos não normalizar, e hoje em dia vemos numa sociedade em que fazer muito é bom, fazer muitas coisas é que é ser bem sucedido, dar conta de tudo, não é? É que faz de mim alguém com valor, e isso não é verdade, não é? Isso é o que nos, não é, tentam aqui muitas vezes, e às vezes os nossos próprios pensamentos levar, mas não vamos desvalorizar o sentir exausta e cansada todos os dias, que isso não é normal. Vamos começar, não é, por aí, por esse ponto, e procurar essa ajuda e não ter medo de pedir ajuda, porque principalmente as mulheres muitas vezes sentem esta necessidade de dar conta de tudo, mas sozinhas, não é pedindo ajuda. Então pedir ajuda às vezes é a amiga que está ao lado, dizer, olha, eu até gostava, mas eu não sei por onde começar, eu não tenho capacidade de, por exemplo, até marcar uma consulta, de fazer, olha, ajuda-me nesse processo, ou ajuda-me noutra questão, não é, do meu dia-a-dia, que faz diminuir esta sobrecarga, porque realmente a ajuda e procurar este acompanhamento, não é, faz-nos viver uma vida mais leve e mais tranquila, porque a vida, não é, sobrecarga e sobrecarregada, e a vida exausta é aquela que não tem sentido, e para mim, não é, como Elsa e como profissional, não é nessa que eu acredito que as pessoas vieram aqui para viver. Então vamos procurar essa qualidade e vamos pedir essa ajuda, não é? Seja em que fase for, seja por que questão for, não vamos ter medo, somos humanos e isso faz parte de nós. Essa dica é fenomenal. Obrigada, Elsa. É isso mesmo. Somos humanos, somos seres sociais. Estamos aqui juntos. Peçam ajuda. Obrigada por vir nos ajudar, Elsa. Obrigada, Júlia. Muito obrigada.